Olá, galerinha do quarto ano, vamos para mais uma aula de geografia. Na página 182, vamos falar sobre o trabalho no campo e na cidade. Os municípios têm uma área urbana que chamamos de cidade e também tem uma área rural que é chamada de campo. As pessoas que vivem na cidade, elas geralmente estão voltadas a atividades comerciais e industriais. Já as pessoas que moram no campo, elas se dedicam às atividades como agricultura, extrativismo e pecuária. A cidade é a sede do município e as atividades exercidas no campo e na cidade dependem uma das outras, tá? A agricultura é o cultivo de plantas para serem consumidas ou vendidas. E na agricultura as plantas são cuidadas de maneira a serem utilizadas como alimento. Cada espécie vegetal retira os nutrientes e minerais de que precisa de solo, e os nutrientes são obtidos por meio da decomposição da matéria orgânica que forma o humus, tá? A decomposição que produz o humus ocorre porque na superfície do solo e tudo o que há nela são desgastados pela ação da água, da temperatura, da chuva, do vento e etc. E essa ação faz com que esse material seja quebrado em pedaços bem menores que se infiltra e são novamente quebrados até que conseguem se desenvolver, tá? E quando eles se decompõem, eles se misturam e se juntam a partículas já minúsculas, formando o humus. E a presença desse humus torna o solo fértil, tá? Também existem diferentes tipos e formas de cultivar as plantas: a monocultura, a policultura e o cultivo de subsistência, tá? A monocultura é o cultivo de apenas um determinado vegetal, tá? A policultura é o cultivo de diversas espécies vegetais. E o cultivo de subsistência é o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas daqueles que plantam, tá? A rotação de cultura consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada em cada uma delas, tá? Algumas policulturas chegam a ser feitas por meio de rotação de culturas. Cada espécie retira do solo os nutrientes, os minerais que precisa. Então, se só se cultivadas as mesmas espécies em determinados lugares, o solo ficaria empobrecido dos nutrientes, tá? Que cada espécie retira. Hoje em dia, existe o uso do fertilizante para estimular o aumento da produção das plantas na alimentação. Também existe o uso de agrotóxicos, que são venenos pulverizados nas plantas para impedir que as pragas destruam as lavouras, e do emprego também das máquinas e equipamento, tá? O uso do agrotóxico deve ser evitado, porque são produtos químicos que, quando são utilizados, podem provocar danos irreparáveis às plantas, ao solo, à água, e também pode causar danos à saúde das pessoas, tá? As plantas podem ficar impróprias para o consumo se estiverem envenenadas, tá? Entretanto, existe
uma dificuldade para a agricultura produzir uma quantidade grande de alimentos que supra a fome de toda a população. E como há um constante aumento nessa população, para alimentar todas as pessoas, seria necessário aumentar a produção mundialmente, tá? E assim é complicado, né? Porque também existe a necessidade de tomarem alguns cuidados para que as plantas estejam adequadas ao consumo. Também é necessário cuidar do solo para que ele não se esgote e se torne infértil, tá? Então é preciso que cada vez que for plantar alguma coisa, o solo seja tratado de forma adequada, tá? E no caso do desmatamento, das áreas de exploração de madeiras e etc., é lei que tenha que ter o replantio, tá? Para a manutenção da natureza e a preservação da mesma, é importante desenvolver técnicas modernas junto aos agrônomos, tá? Para as plantações de frutas, verduras, legumes e com fiscalização constante, tá? E abaixo temos também alguma listinha de cuidados que devem ser tomados na agricultura, como empregar sementes ou muda de plantas sadias, conhecer e respeitar o período correto do cultivo, entre outros, tá? E agora peço que façam o exercício da página 186 até a página 189, ok? Qualquer dúvida é só procurar. Beijos e até a próxima!